Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje é domingo, 14 de junho de 2020, e eu gostaria de iniciar a nossa meditação de hoje lendo o texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, Salmo 16, até o versículo de número 3. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, no momento em que ele celebra as alegrias do relacionamento que ele tinha com Deus. O fato de que o Senhor é o seu guia, é o seu consolador, é o seu protetor. O fato de que Deus é o seu redentor, o seu salvador, faz com que Davi se alegre pelo fato de que ele pode andar continuamente na presença de Deus. Na tua presença há alegrias perpetuamente, ele escreve neste salmo. Alguns anos depois, ou muitos anos depois, este mesmo salmo foi também empregado pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo Pedro, inspirados pelo Espírito Santo, para dizer que as coisas escritas aqui se manifestaram da forma mais completa possível na própria pessoa do Senhor Jesus. Neste sentido, este salmo é um salmo profético, porque até o final dele, além das delícias da comunhão com Deus, Davi fala da ressurreição, da esperança da vida eterna e ressurreição, da qual o Senhor Jesus, dizem Paulo e Pedro, é as primícias. Portanto, nós temos aqui neste salmo não somente palavras do homem Davi, do servo de Deus, mas também palavras que foram colocadas mais tarde, foram vistas mais tarde, como saindo da boca do próprio Senhor Jesus. E eu gostaria de, nesta manhã, meditar especialmente no versículo de número 3, onde ele escreve assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, em quem tenho todo o meu prazer. Depois de, no versículo 2, o escritor dizer que a sua grande porção, a sua grande herança nos céus e na terra é o próprio Senhor, ele acrescenta também o seu prazer no povo do Senhor. Ele diz no versículo de número 3, os santos que há na terra, são eles o meu prazer. A palavra santos quer dizer literalmente separado para Deus, separado do mundo. E a respeito destas pessoas é que o salmista diz, eles são as pessoas notáveis, são as pessoas a quem eu admiro, são as pessoas nobres de coração, são as pessoas ilustres dessa terra, e nelas é que eu tenho o meu prazer. São palavras escritas por Davi, mas também atribuídas a Jesus. E eu gostaria, então, de meditar para a nossa edificação em dois aspectos da vida espiritual destas pessoas que nós notamos aqui no versículo de número 3. Primeiro, de acordo com a Bíblia, o que faz uma pessoa ser chamada santa é o seu relacionamento com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Na Bíblia, uma pessoa chamada santa não é, em primeiro lugar, alguém que teve uma vida aqui de espiritualidade tão elevada, de tamanha maturidade espiritual, que depois de ter deixado este mundo e tendo ido para o céu, por causa da sua qualidade de vida, foi canonizada por Deus ou canonizada pela Igreja. Não está falando, em primeiro lugar, de alguém que já está morando no céu. Não, está falando primeiramente de gente de carne e osso, pele e sangue, que vive aqui, que pisa neste chão, que tem fome e sede, que se cansa, que trabalha, que se diverte, que vive com outras pessoas.
Uma pessoa santa na Bíblia, no pleno sentido da expressão, é uma pessoa muito comum. Eu quero citar uns poucos exemplos das Escrituras que mostram isso para nós. Primeiramente, começando com Efésios capítulo 1, versículo de número 1, onde o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja da cidade de Éfeso, e ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis ou crentes em Cristo Jesus. Então veja, Paulo está escrevendo para pessoas que moravam numa determinada cidade e que eram crentes em Cristo Jesus. Este é o sentido da palavra fiel aqui. Então ele diz: Paulo aos santos que vivem na cidade de Éfeso. Mais tarde, nesta mesma carta, no capítulo 3, versículo 8, falando a respeito de si mesmo, Paulo diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como você pode ver neste último versículo que nós acabamos de ler, Paulo não tinha dificuldade alguma de falar a respeito de si mesmo e de descrever-se como sendo santo. É verdade que Paulo fala de um modo muito humilde, porque ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Mas o ponto que eu quero destacar é que Paulo, ao olhar tanto para si mesmo quanto para os irmãos da igreja de Éfeso, ele não tinha dificuldade alguma de se referir como santos, isto é, como pessoas separadas para Deus. Esse mesmo padrão de comportamento, ou esta mesma maneira de falar, melhor dizendo, nós vemos Paulo também utilizar na carta aos Colossenses, na carta aos Filipenses e em muitos outros lugares das Escrituras. As pessoas a quem Paulo escreve não estão vivendo no céu, estão na terra, mas são chamadas santas. O que determina se uma pessoa é santa ou não? Numa frase: o relacionamento que ela tem com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. É o que nós vemos em cada uma das referências do Novo Testamento que temos acabado de citar e muitas outras. São pessoas que um dia ouviram o Evangelho, que creram no Senhor Jesus Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e que por causa desta fé e arrependimento deixaram as velhas coisas para trás e começaram um novo modo de viver, seguindo ao Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, falando com o mesmo tipo de pessoas na sua primeira carta, ele descreve do mesmo modo. Veja, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, Pedro diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes, ele diz, nós não éramos povo de Deus, agora somos. E se somos de Deus, isto significa que nós somos um povo santo. São as pessoas santas, as pessoas para as quais o salmista diz para Deus, são os notáveis, em quem eu tenho o meu prazer. É o povo santo que são as pessoas notáveis, em quem o Senhor Jesus tem o prazer. E por que isto? Porque, num certo sentido, estas pessoas são pessoas comuns, mas, no outro sentido, são diferentes, porque pertencem aos Deus Todo-Poderoso, comprados pelo sangue precioso de Jesus. Mas vamos fazer uma segunda consideração. Os santos, embora sejam pessoas comprometidas com Deus, ainda vivem na terra. E o que é que eu desejo enfatizar com isto? O fato de que, embora sejam pessoas que tenham aspirações celestiais, que colocaram o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas,
ainda são pessoas limitadas às circunstâncias desta vida. Circunstâncias que muitas vezes são de oposição e de fraqueza. São pessoas limitadas às suas próprias fraquezas também. Os santos, embora sejam pessoas que aspiram à vida celestial e que a busquem, ainda têm suas falhas, têm as suas dificuldades, as suas tentações, muitas vezes têm os seus próprios pecados. Eu gostaria de dar alguns exemplos baseados no Novo Testamento, mais especialmente eu quero destacar como exemplo o apóstolo Pedro. Você certamente tem no seu coração um alto conceito do apóstolo Pedro, porque foi um homem que deixou tudo para seguir a Jesus. Foi um homem consagrado, foi um homem que amava profundamente o Senhor. Mas o apóstolo Pedro tem algumas falhas muito sérias. E eu gostaria de citá-las, não para chocar, mas para que você entenda como é que os santos que há na terra ainda são pessoas falhas. Por exemplo, nós vemos o apóstolo Pedro, em certa ocasião, na palavra de Deus, agindo de um modo que nós podemos dizer hipócrita, ou, usando a expressão do apóstolo Paulo, dissimulado. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, nos versículos 11 a 13, Paulo explica que certa ocasião estavam ele, Pedro, Barnabé e outros homens ilustres na cidade de Antioquia, e ali eles tinham uma comunhão muito grande com os crentes gentios, os crentes que não eram judeus. Mas você, penso eu, se lembra também que, especialmente naqueles primeiros dias em que os gentios estavam sendo acrescentados à igreja cristã, ainda havia da parte dos crentes judeus alguns preconceitos em relação aos gentios. Então, por exemplo, eles evitavam comer com os gentios, coisas que Paulo, Barnabé, Pedro não faziam por causa da mente esclarecida que eles tinham. Pois bem, então eles estavam na cidade de Antioquia, convivendo normalmente com os discípulos gentios, quando, a certa altura, chegaram alguns judeus da cidade de Jerusalém, enviados da parte de Tiago. E quando esses homens chegaram, Pedro começou a agir dissimuladamente, não se relacionando, não sentando mais para comer com os gentios. De tal modo ele foi dissimulado que até mesmo Barnabé começou a fazer igual. E o apóstolo Paulo, percebendo isto, viu que estava errado, viu que eles não estavam agindo de conformidade com o Evangelho e repreendeu Pedro publicamente por causa do pecado que ele estava cometendo. Agora veja a palavra que Paulo usa para descrever o comportamento de Pedro: dissimulado. O que é uma pessoa dissimulada, meus irmãos? É uma pessoa que age com hipocrisia. Não estou dizendo que Pedro era um homem hipócrita, isso ele não era de jeito nenhum. Mas no momento de tentação, ele fraquejou. Os santos que há na terra são pessoas que falham, são pessoas que pecam. Um outro exemplo que a gente pode ver é que às vezes os santos que há na terra, eles se comportam covardemente. A gente vê isso mais uma vez no apóstolo Pedro, na noite em que Jesus foi traído e depois preso. Como o apóstolo Pedro se afastou do grupo dos discípulos do Senhor Jesus, se misturou com as pessoas que estavam ali para ouvir as novidades a respeito do que Jesus estava sofrendo durante o seu julgamento. E quando disseram para Pedro: você também é um dos seguidores de Jesus? 3 vezes o apóstolo Pedro negou que era um dos discípulos do Senhor. O apóstolo Pedro nada mais estava fazendo do que aquilo que Jesus já havia predito que ele ia fazer: agir com medo, negar que conhecia Jesus. Pedro, bem verdade, mais tarde se arrependeu muito disso, mas o fato que eu quero destacar é que naquele momento de tentação, ele agiu com covardia. Um outro momento onde nós vemos o apóstolo Pedro não agir de acordo com a sua fé em Cristo Jesus, nós podemos ler, por exemplo, em Mateus capítulo 14, quando, sob a ordem do Senhor, ele estava caminhando sobre as águas,
E de repente, ao invés de continuar olhando para Jesus, ele reparou na força do vento e teve medo e começou a afundar. Não fosse a graça do Senhor Jesus, e ele teria perecido ali, dissimulado, amedrontado, covarde até. Em Mateus, capítulo de número 16, mais uma vez a gente vê os discípulos do Senhor agindo de um modo não adequado, mas de um modo tolo, porque eles estavam num barquinho, o texto nos conta isso a partir do versículo 6, estavam num barquinho atravessando para outro lado do mar, e o Senhor Jesus disse para eles: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus tinha acabado de multiplicar uns poucos pães e peixes, e com aquela multiplicação alimentou mais de 5.000 pessoas. Mas quando Jesus disse para os discípulos dele: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, os discípulos olham um para o outro e dizem assim: Jesus deve estar falando isso porque a gente não trouxe pão. Como se Jesus precisasse de pão para poder alimentar aqueles homens. Mas Jesus disse para eles: vocês não entenderam ainda. Ainda não têm fé suficiente. Não viram como eu multipliquei os pães quando houve necessidade? E aí sim os discípulos entenderam que Jesus estava falando para eles tomarem cuidado com a doutrina errada dos fariseus e dos saduceus. Mais uma vez, os santos que há na terra mostram as suas imperfeições. Às vezes, os santos que há na terra são pessoas que também falam demais. Por exemplo, em Mateus 26, versículos 33 a 35, está escrito assim: disse-lhe Pedro a Jesus: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E você sabe a continuidade da história. Conforme Jesus falou, Pedro negou a Jesus. Por mais que o seu coração tivesse sido bem intencionado, quando ele fez todas aquelas juras de amor, o seu comportamento negou aquilo que os seus lábios e o seu coração queriam tanto que fosse verdade. Veja, os santos que há na terra são pessoas que pecam, falham, se comportam de modo vergonhoso. Então, qual é a diferença entre as pessoas que são cristãs e pecam e as que não são cristãs? A diferença é que essas pessoas têm o Espírito Santo em seus corações. E pecar não é o seu ideal de vida e nem o seu modo de vida. Mas quando pecam, essas pessoas não se conformam com os seus pecados. Ao contrário, elas se arrependem profundamente e, buscando abandonar os seus pecados, confessam a Deus e buscam viver uma vida de santidade madura, uma vida conforme a vontade de Deus. Depois que tudo isso aconteceu com o apóstolo Pedro, aqui no Evangelho de Mateus, nós lemos que ele arrependeu-se daquilo que havia feito. A partir do versículo 73, no capítulo 26 aqui de Mateus, até o versículo 75, nós lemos assim: logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Você vê, o apóstolo Pedro arrependeu-se, chorou, confessou a Deus, admitiu diante de Deus o seu pecado. Terceiro, os santos são pessoas que, embora vivendo na terra,
não se conformam com as suas fraquezas, com as suas pecaminosidades. Antes, são pessoas que buscam as coisas dos céus. Por exemplo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo descreve como deve ser a vida de um santo. E ali, falando por intermédio do apóstolo Paulo, o Espírito Santo então nos exorta, dizendo assim: pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são daqui da terra. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maledicência, maldade, linguagem obscena do vosso falar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai vós. E acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, como vocês também foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. A vida santa, descrita nesses versículos, é muito bela. É uma vida na qual aquele que pertence ao Senhor, a cada dia, se esforça conscientemente para abandonar tudo que é terreno, animal, carnal, diabólico e buscar as coisas que são lá de cima. Que a cada dia, através da sua meditação em Deus, em como Ele é, na beleza do seu caráter, deseja ser como seu Pai Celestial e ser uma expressão da santidade amorosa do Pai Celestial na vida de outras pessoas. Resumindo, a vida do santo é uma vida na qual ele procura ser um imitador do Senhor Jesus. Vamos concluir, meus amados, a nossa meditação de hoje. Você está unido a Deus por meio da fé em Cristo Jesus. O Espírito de Deus veio habitar no seu coração. E sendo assim, você é uma pessoa santa. É uma pessoa que pertence a Deus, embora ainda viva neste mundo e embora muitas vezes você ainda peque. Eu quero fazer duas aplicações então para a tua vida. Primeiro, que esta verdade seja um consolo para o teu coração, para um consolo na tua vida. Porque você sabe, muitas vezes você erra, você peca, embora não seja o teu prazer, embora este não seja o teu projeto de vida. E quando você peca, muitas e muitas vezes você se vê obrigado a dizer, como o apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o que traz satisfação a você não é pecar. O que traz satisfação a você é crescer espiritualmente. É viver uma vida consagrada ao Senhor. É buscar as coisas do alto. Não é assim? Então, meu irmão, quando o pecado acontecer na sua vida, não desanime. Sim, a tristeza vem, mas não deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Persevere, como diz a Escritura: aquele que é santo, santifique-se ainda. Confesse os seus pecados ao Senhor, porque se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não permita que os seus fracassos afastem você do Senhor, porque o Senhor não se afasta de você. Ele sabe que você é um santo, mas sabe que você ainda é pó, carne e osso. E assim como Ele intercedeu em favor de Pedro quando Pedro pecou, assim também Ele intercede em teu favor. Então não desanime na tua vida espiritual. Ergue a tua cabeça,
olhe para Jesus e siga em frente. Não se deixe vencer pelo pecado. E se você caminhar, se você perseverar até o fim, então você receberá a coroa da vida. Haverá aquele dia em que a tua santidade será perfeita e o teu coração se alegrará. Mas em segundo lugar, eu quero também que esta palavra seja um encorajamento para a maneira como você deve olhar para os seus irmãos em Cristo. Os irmãos da igreja que você pertence, os irmãos da sua denominação, aos irmãos de qualquer denominação, porque todos os santos que há na terra, enquanto estiverem aqui, são pessoas tão limitadas quanto você e eu, tão pecadoras quanto você e eu. E o Senhor diz a respeito delas, assim como diz a nosso respeito: os santos que há na terra são eles os notáveis, em quem tenho o meu prazer. Que você tenha prazer no povo de Deus. Que você se alegre quando vir uma pessoa ou estiver com uma pessoa que foi lavada no sangue de Jesus, que ama o Senhor, que quer segui-lo, que quer fazer a sua vontade. Que esse tipo de gente seja a alegria do teu coração e que você tenha uma tremenda comunhão com os seus irmãos, porque na comunhão com os irmãos o Espírito Santo tem prazer e derrama a sua bênção sobre nós. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pelas Escrituras Sagradas, pois elas nos revelam o Teu coração e o que Tu desejas da nossa vida. Teu povo é um povo santo, porque foi lavado com o sangue de Jesus. É um povo santo, porque nele habita o Teu Espírito. E louvamos o Senhor por fazer parte deste Teu povo inumerável, esta gente sem conta, através de todas as épocas da história, de todos os lugares do mundo, idiomas, culturas, e que cada um, dentro das circunstâncias históricas e do tempo que o Senhor colocou, pertence ao Senhor. Ó Pai, a Tua igreja é uma coisa linda. E nós queremos a cada dia nos alegrar no meio do Teu povo e ter prazer neste povo lindo, assim como temos prazer no Senhor. Prazer de estar junto, prazer de servir, prazer de receber a bênção do Senhor. Queremos a cada dia ter prazer de estar na comunhão da Tua igreja, igreja de todos os povos, igreja que aguarda a vinda de Jesus. É no nome do Santo Filho do Senhor que nós oramos agradecidos. Amém. E queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo do Senhor, espalhados sobre a terra, hoje e para sempre. Amém.